Paz do Senhor, pessoal, espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero trazer aqui um estudo um pouquinho diferente, tudo voltado, né, para a palavra de Deus, mas para o teu conhecimento, algo que muitas vezes as pessoas ficam confundidas, será que é, será que eu posso, será que eu não posso participar? Então eu vou falar aqui sobre os cultos, destruindo os altares de Satanás. Que cultos são esses, Laís? Cultos pagãos, né? Eu posso comemorar o carnaval? Eu sou cristão. Eu posso comemorar o carnaval? Eu sou cristão e eu posso comemorar, participar de festas juninas, festas caipiras, que é a mesma coisa. Posso participar das festas de Halloween, Laís, mas carnaval nós sabemos que é a festa da carne. E o Halloween são festas demoníacas. E a festa junina, tudo bem? Ela é comemorada São João, né? Eu sei que talvez você possa aí pensar, mas nós não estamos cultuando, né, ao São João, a esses santos aí, né, tantos diversos santos que se existem, o santo casamenteiro, coloca ele de ponta cabeça, enfim, para eu arranjar um namorado, ou enfim, para eu me casar, tantos e tantas coisas, né, que são criadas, se falar, são cultuados, né, nessa época, né, junho e julho, e eu sei que muitos, né, dizem que não tem nada a ver. Só que, como eu falei, quem viu aí meu testemunho anterior aí, eu contei um pouquinho, só não contei outras práticas, né? Que o foco, na verdade, foi quando Deus fez um reboliço na minha casa, onde ele fechou o terreiro de macumba. E eu via dentro, né? Desde pequena, depois fui crescendo, todos os rituais que eram feitos antes dessas épocas, né? Não tinha sacrifícios, né? Como nós conhecemos aí Moloque, ele queria os sacrifícios de criança, né? Então, assim, Jesus é o único sacrifício, que na verdade não é nem um sacrifício, a única coisa que ele nos pede é a nossa entrega do nosso coração. Enquanto Satanás pede sacrifício da sua vida, de você ficar escravizado até mesmo te levar à morte, e a essa escravidão você se sujeita a ser pior do que um porco e ir para o vômito e comer das bolotas que Satanás te oferece, Satanás que te dá. Então, ou verdadeiramente nós servimos ao Senhor, ou nós não servimos ao Senhor. E nós vamos ver muito bem isso em Êxodo capítulo 32, versículo 22, que vai dizer assim: Então disse Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Em Êxodo capítulo 20, ali vai ser os 10 mandamentos. Se você olhar ali, Deus, né, vai ditar ali, vai dar os 10 mandamentos ali a Moisés. Deixa eu até abrir aqui. Ele vai dar os 10 mandamentos ali a Moisés. E ali ele vai começar a falar, honrar o teu pai e tua mãe, né, para que prolongue os seus dias na terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo, né, vai falar que todo o povo viu os trovões e relâmpagos e sonidos, enfim, e Deus vai falar, né, você não deve prestar cultos aí a outros deuses. O diabo, ele só falsifica coisas que têm valor. Ele jamais vai falsificar algo que não tem significância, algo que não tem valor. E depois em Êxodo, capítulo 24, do 3 ao 4, vai dizer assim: Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as tribos de Israel. Então a gente vê que o povo já estava sabendo, né? Os israelitas, eles não fizeram um bezerro de ouro por ignorância. Muito pelo contrário. O povo era inclinado ao mal, assim como Arão falou. Então, no capítulo 20, Deus vai dar os 10 mandamentos. No capítulo 24, Deus ali está... No capítulo 20, Deus está dando ali os mandamentos. E no capítulo 24, Deus vai mandar Moisés subir ali, e os anciões subir ao monte.
Então ali Deus estava... Moisés estava contando, né, ao povo ali todas as palavras que o Senhor havia dito. Então no capítulo 20, Deus dá os mandamentos para Moisés. No capítulo 24, Moisés está falando ao povo tudo aquilo que Deus havia falado, tudo aquilo que Deus queria, tudo aquilo que Deus abominava, tudo aquilo que agradava o coração de Deus. E quando nós chegamos no capítulo 32, eles montam um bezerro ali de ouro, se você ler ali todo o capítulo 32, para chegar no versículo 22, então Arão vai dizer: não se acenda a sua ira ao meu Senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. O ser humano, ele sempre teve a necessidade e a urgência de adorar algo, de prestar culto a algo. O ser humano sempre teve a necessidade. O ser humano nasceu com duas coisas: fé e adoração. Fé, ele tem qualquer coisa. Qualquer coisa, um pé de figa, enfim, em alguma pessoa, nele mesmo, pela sua condição financeira, por aquilo que ele tem fé em algo. E adoração, o ser humano, ele precisa adorar algo, ele precisa se adorar, se cultuar, prestar cultos a si mesmo, ele precisa se reverenciar, ele precisa se vangloriar, ele precisa sentir o maioral, o estrela, e quem é o estrela somente é Jesus Cristo. Se você não quer ser confrontado, eu tenho aqui uma péssima notícia para te dizer: o evangelho não é o seu lugar. Se você não quer ser confrontado, se você não quer ser afrontado, se você não quer aí ser apontado em base das escrituras do que é certo e que é errado, o evangelho não é para você. Eu nem posso dizer que você está no caminho errado, mas o evangelho não é para você. Evangelho é confronto, evangelho é você negar a si mesmo. Então, se você não quer fazer o que a palavra de Deus diz, você não está servindo a Jesus, você está servindo a Satanás. Em Deuteronômio vai dizer lá no capítulo 9, depois vocês abram aí no capítulo 9, do 7 ao 21, e depois do 25 ao 29. Deixa eu ler aqui com vocês. Deuteronômio 9, do 7 ao 21, tá? Não vou ler, vocês vão ler ele todo. Cadê? 9, do 7 ao 21, mas eu vou ler aqui só do 25 ao 29. E prostei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites em que estavam prostrados, por quanto o Senhor dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos seus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo dessa terra, da onde tiraste, não diga: porquanto o Senhor não nos pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para os matar no deserto. Todavia, são eles o teu povo, a tua herança, que tu tiraste em tua grande força e com o teu braço estendido. Capítulo 9 aqui tem a tradução como: Moisés lembra os israelitas e as suas murmurações e a sua infidelidade. Moisés, ele vai rogar a Deus, ele vai lembrar a Deus que aquele povo não era dele, aquele povo que tinha traído o Senhor, cultuando ali a outros deuses. Era o povo que Deus escolheu para tirar do Egito, era o povo que Deus escolheu para fazer uma nova nação, levar até a Canaã, levar até uma terra prometida. Então, Moisés vai lembrar, e olha tal intimidade, do como Moisés vai dizer ao Senhor: esse povo é teu, esse povo não é meu. Os israelitas vão dizer: se você matar esse povo, eles vão dizer: você nos tirou para nos matar no deserto. Então, nós preferíamos ter morrido lá no Egito, comendo dos pepinos, da cebola junto com o faraó, vivendo daquelas migalhas, ter morrido lá do que morrer no deserto. Então Deus, sim, uma parte ali morre, mas a outra fica ainda, que Deus ainda dá chance para esse povo prestar o culto verdadeiro. Deus não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz sobre o bezerro de ouro: enquanto Moisés estava no Monte Sinai falando com o Senhor, os filhos de Israel fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. O Senhor disse a Moisés que aqueles que não se arrependessem seriam destruídos. Moisés desceu da montanha e destruiu as tábuas de pedra que receberá do Senhor, bem como o bezerro de ouro. Moisés não somente destruiu aquilo que Deus já tinha dado para ele, mas Moisés também destruiu o altar, destronou os altares de Satanás. Ele destruiu o altar que tinha sido levantado ali pelos próprios israelitas. Como eu falei, eles têm a necessidade, nós até hoje, nós temos a necessidade de reverenciar e adorar algo. Mas a quem você vai adorar?
Você vai adorar o seu emprego, aquilo que você tem? Você acha que a sua condição financeira tudo é para sempre? Ou, sei lá, a tua saúde, você tá super bem, nunca ficou doente? A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu trabalho, sua faculdade, o seu ministério, a sua patente. Até quando você vai ficar adorando essas coisas? Essas coisas são passageiras. O Senhor nos deu para que a glória dele fosse revelada. O Senhor nos dá um dom que é presente, é dádiva. É a graça dele sobre as nossas vidas, revelado sobre as nossas vidas, para que o nome dele seja manifestado. Então, tudo que o Senhor nos dá é para que o nome dele seja glorificado. Não é para a gente se tornar estrela e se entrar no trono de Deus e falar, agora eu posso, eu mando e eu faço tudo e eu aconteço. Não, muito pelo contrário. Quem é Deus e quem deve ser adorado e reverenciado é somente um, é o Yahvé. É o Deus Todo-Poderoso. Será que você não está no trono da sua vida? Será que você não tem se adorado, se reverenciado? Porque quando nós fazemos as nossas vontades, nós estamos nos adorando, nós estamos prestando um culto a nós mesmos. Então, a quem você tem prestado um culto? Em Êxodo 32, como eu falei, do 15 ao 29, Moisés destrói as tábuas de pedra e o bezerro de ouro. E os levitas matam 3.000 israelitas rebeldes. Muitos perderam temor ao Senhor e aparentemente achar que nada acontece, e muitos pensam isso, né? Que aparentemente por eu estar adorando e cultuando outras coisas que eu tenho vontade de fazer no mundo, então eu faço dentro da igreja, né? A igreja, muitos ministérios às vezes criam coisas, festas, não sei se é por saudade ou enfim. Muitas pessoas acabam cultuando, fazendo festinhas que não agrada ao Senhor. Parece que até tem saudade das coisas do mundo, então tem que colocar isso para matar um pouquinho da saudade no que viveu no seu passado quando estava no mundo. E o povo por achar, né, por perder o temor e achar que nada acontece, que nada vai acontecer, e por estar o que? Vivo. Porque naquela época o povo morria, e agora? Agora o povo não tá morrendo fisicamente, o povo tá morrendo espiritualmente, perdeu o temor, perdeu a essência, perdeu a reverência, por isso que faz o que quer. Então você é dono, você tem um trono, e nesse trono é você que está reinando, não é Jesus, não é Deus, é você que quer prestar o seu culto, a sua devoção, a sua excelência, a sua exaltação a você mesmo. A grande verdade é que Deus não nos criou para fazer a nossa vontade. E sim, nós somos criados para fazer a vontade dele. Moisés, quando aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo, até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. Lá em 1 Coríntios 10, 21, qualquer igreja fiel ao Senhor hoje deve também rejeitar os falsos mestres que incentivam as pessoas a pecar contra o Senhor, comendo coisas sacrificadas a ídolos. O motivo é simples e central: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Em outras, eu posso praticar essas festas? Se eu estou praticando tal festa, se eu estou participando de tal ritos, de tais festas, eu estou me assentando à mesa de demônios. Ou será que Jesus ia para o carnaval? Ou será que Jesus ele ia para o Halloween? Ou será que se Jesus estivesse aqui, ele iria para o carnaval, para as festas juninas, festas caipiras, ele ia para a festa de Halloween? Não podeis servir a dois senhores, não cocheis em dois pensamentos, ou há de servir um e agradar o outro, ou há de desagradar um e agradar o outro. Então nós precisamos, será que Jesus iria nessas festas? Será que ele participaria dessas festas? Ah, Lais, mas Jesus desceu até o inferno. Sim, ele desceu para resgatar apenas a chave, do qual Satanás será preso por 1000 anos. É lá o lugar dele. O lugar dele é lá. Só que muitos crentes têm perdido a sua autoridade por ficar barganhando, por ficar cocheando em dois pensamentos. Então perde-se a autoridade, perde-se a identidade, achando que pode cochear em dois pensamentos, achando que pode matar a saudade e andar em dois caminhos. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você escolhe, ou para onde você vai, ou para o céu ou para o inferno. Não adianta depois que chegar lá você querer escolher, ou chegar, né, se chegar na eternidade, tudo bem. O problema é se chegar no inferno, estiver no inferno e vai passar a eternidade lá e querer ir para o céu. Não adianta mais. O que é festa pagã? Por extensão, festa é uma festa imoral de mudanças mundana, a qual contraria os preceitos, promove bebidas alcoólicas, fumo, sexo, órgãos de nudez, palavrões, idolatria, satisfaz os desejos carnais e outras coisas. Olha só, festa pagã, que significa
os desejos carnais, outras coisas, satisfazer as minhas vontades, os meus desejos carnais. 1 Coríntios 6, ao 9 ao 10 e lá Gálatas 5, 21. Essas pessoas, vai dizer que não herdarão o reino dos céus. Pessoas que estão buscando os seus desejos, pessoas que estão buscando os feminados, pessoas que buscam os seus desejos carnais, as pessoas que buscam as suas próprias vontades, essas pessoas não vão herdar o reino dos céus. As festas pagãs, assim como o carnaval, festa junina, festa caipira, enfim, o Halloween. Carnaval é a festa da carne, festa dos meus desejos. A história dela, o período anual das festas profanas originadas na antiguidade, que começa no dia de Reis, Epifania, e acabava na quarta-feira de cinza, às vésperas da quaresma, festejos populares provenientes de ritos e costumes pagãos, caracterizavam-se pela liberdade de expressão e movimento. O carnaval tem como seu principal ponto a ideia de subversão da ordem, na qual as coisas deixam de ser como são para temporariamente assumir o seu inverso. Trata-se de um período no qual as pessoas entregam-se às festas e aos prazeres carnais para em seguida iniciar a quaresma. Em outras palavras, as pessoas fazem tudo o que tem que fazer, suas orgias, sexo ilícito, bebem, usam drogas, fazem tudo o que querem, porque as minhas vontades, meus desejos. Depois, a mesma mão que rolou por tanto quanto tipo de lugar e fez tudo que não deveria fazer, está lá adorando a Deus, levantando as suas mãos podres, nojentas, para adorar a Deus. Você acha que Deus está recebendo isso? Será que Deus está recebendo um culto anterior? Você estava adorando a Satanás. Estava adorando a Satanás, tantos sacrifícios de crianças que são feitos, ritos malignos, satânicos, estavam sendo feitos por essa própria mão que está lá rodando um monte de lugar, está levantando essa mão para adorar ele. Deus não aceita o seu culto. Deus não aceita o seu culto. O que significa carnaval para os cristãos? Desde o início, o carnaval tem sido associado a excessos. A Bíblia nos ensina a ser moderados, a ter domínio próprio. O carnaval também é usado como desculpa para praticar imoralidade sexual, fazendo coisas que os outros dias não seriam aceitáveis. Como se no carnaval tudo se pode, você até pode, mas depois vem a consequência. A Bíblia nos avisa a ficar sempre longe da imoralidade sexual. Está lá em 1 Coríntios 6, do 18 ao 19. A ideia por detrás do carnaval é que podemos cometer excessos e fazer coisas erradas nesse dia, porque nas semanas seguintes vamos nos purificar, vamos nos santificar. Isso é a falsa religiosidade, que não vem do coração. Está lá em Mateus, capítulo 15, do 8 ao 9. Quem realmente tem o seu coração transformado por Jesus e não sente desejo e falta das coisas pecaminosas, dos seus ritos, da onde você vivia, não quer pecar mais. Por mais é óbvio que nós sabemos, até que Jesus volte, nós vamos pecar, mas não dessas práticas imorais, não dessas práticas mundanas de estar nesse meio, junto com a sujeira. Laís, tá, mas eu vou lá e comemoro, mas eu não pratico as mesmas, só que você está lá. Só que você vai fazer o quê? Um lugar que não é para você estar, de um lugar aonde o Senhor já te tirou. Nós podemos pecar e falhar sim em outros erros, mas não nesses, que é tão ilícito, que tá na cara que Deus não quer que nós frequentemos esses tipos de lugares. O pecado desagrada a Deus todos os dias. Carnaval não é exceção. O crente precisa ter muito cuidado durante o carnaval. A tentação para pecar pode ser muito grande, mas a Bíblia diz que há sempre uma forma de fugir da tentação. 1 Coríntios, capítulo 10, do 12 ao 13. Quer você participe de alguma festa no carnaval? Quer você participe de alguma festa de carnaval? Se você quiser participar de qualquer festa, qualquer festa que seja, é melhor que você fique em casa. Ore, dobre seus joelhos, ore, jejue, para você evitar o pecado. Fuja da aparência do mal. O pecado, ele é gostoso, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, mas depois há uma consequência muito grande, que é de morte espiritual. Se o Senhor voltar hoje, assim como a Bíblia fala que a vinda do Senhor será como um ladrão, repentina, num abrir e fechar de olhos. E aí? E se não der tempo, para onde a tua alma vai? Ah, Laís, mas eu me santifiquei a vida inteira, só foi uma desviadinha. É nessa desviadinha que você pode ir direto
pro inferno. A festa junina é a tal festa caipira, que é a mesma coisa. A festa junina foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses. Inicialmente, a festa possui uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio. Agora vemos que a Bíblia diz em Salmos 115, do 4 ao 8. E eu vou ler aqui para vocês. Salmo 115, vocês abram aí para vocês verem como o negócio é sério. É sério mesmo, as pessoas brincam com isso. Salmo 115, do 4 ao 8, que diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Vai vendo. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som sai da sua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que se fazem e todos os que neles confiam. Olha isso. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Então, Jesus está dizendo o que aqui? Todos aqueles que adoram outros deuses, cultuam a outros cultos, se tornem como a tais. Se tornem como a eles. Você não vai enxergar, você não vai ver, você não vai sentir. E eu não estou falando coisas físicas, estou falando de coisas espirituais. Por isso que há muitos que estão cegos espiritualmente, estão surdos espiritualmente e não sentem nem cheiros mais. Porque se tornaram como um com eles, um ídolo. Um ídolo da sua própria vida, daquilo que você mesmo quer enxergar, que você quer ver. Então não adianta ficar debatendo com pessoas que já estão cegas espiritualmente, pessoas que já estão surdas espiritualmente e não querem ouvir. Elas verdadeiramente vão fazer os seus próprios cultos a si mesmo para se agradar, para se vangloriar, para satisfazer os desejos da sua carne. E olha isso. Quando eu participo, eu me torno um com eles e me permito em não ver, em não ouvir. Simples. Pacífico, ele busca viver em paz. Olha isso. O passivo é aquele que não atua, é diferente com aquilo que acontece em sua volta. Pode parecer uma virtude em excesso e é prejudicial à pessoa. Seja sempre pacífico, buscar a paz. Mas olha só, não é porque eu busco a paz que eu vou tolerar tudo. Olha só, eu não quero guerra com ninguém, mas isso não significa que eu vou deixar de me posicionar quando for preciso e necessário. Não se sinta mal. Mesmo desejando a paz, você precisa reagir e manifestar resistência a algumas coisas ou estupidez de algumas pessoas ou ignorância delas. Lá em Provérbios 26:5, vocês vão ver isso. Não tem nada a ver a viver na defensiva ou promover confusão. Há momentos na vida que nós precisamos reagir. Já pensou se os profetas de Deus não reagissem no momento certo? A nação inteira já teria se perdido. Ou Deus teria acabado com todo o seu povo de uma vez. E não existiria mais e absolutamente nada. Vamos ver agora um pouquinho como eu estou falando aqui, das festas juninas. A quadrilha. Em outras palavras, a quadrilha é um bando de malfeitores, símbolos da festa junina. O casamento caipira, ele faz uma sátira aos casamentos tradicionais. A lavagem dos santos é um momento em que as suas bandeiras são mergulhadas em água para trazer purificação. A quadrilha, na verdade, é como se fosse um tipo de amarração. Quadrilha vem de bandidos, realmente é isso. Não falam que tem quadrilha de bandidos? É isso, é você estar enfurnado numa quadrilha onde você fica preso, você fica enlaçado do qual você não consegue sair. O pau de sebo é uma brincadeira com o objetivo de se ganhar uma quantia em dinheiro que está fixada em seu topo. No Brasil é comemorada a devoção aos santos entre os meses de junho e julho. No Brasil é voltado para os personagens bíblicos, olha só. Pedro, João Batista, tipo como os santos, assim como o canonizado Antônio de Lisboa, que viveu na virada do século 12 e 13. Aqui no Brasil, não abrange os dias, mas sim os meses, porém se agregam costumes das tradições das suas comidas. A palavra junina remete a deusa pagã Juno, que a Igreja Católica adaptou junina relativa a João. Hoje voltou a baila junina por relativa ao mês de junho. Muitos e vistos como uma festa idólatra. Por outros, consideram que não se desligaram da origem pagã pelas crendices de feitiçarias e simpatias. Então, vai vendo aí aonde você tem se enfiado, aonde você tem aí, ficado amarrado aí dentro dessa quadrilha. Vamos um pouquinho agora para o Halloween, já estou aqui finalizando. O Halloween surgiu na Irlanda a partir de um festival celta chamado Samhain.
do qual se comemorava o fim do verão, o começo do ano novo celta e as colheitas. Os celtas acreditavam que no início do inverno os mortos regressavam para visitar suas casas e que assombrações surgiam para amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Todos os símbolos que hoje são característicos do Halloween eram formas utilizadas pelos celtas para afastar esses maus espíritos. Os celtas utilizavam da fogueira, acendiam as fogueiras no topo da colina. Olha isso. Para além de honrar aqueles que já tinham morrido, serviam também para purificar as pessoas, afastar os demônios e destruir as bruxas. Uma casa dividida, a Bíblia fala que não subsistirá. Uma casa dividida não subsistirá. E olha os enganos de Satanás. Lá em 1 Reis nós vamos ver quando Elias ele vai estar de frente para os profetas, né, de Baal, e ele vai tirar ali uma cara deles, né? Vai falar, se seu Deus é Deus, então que ele faça chover ali em cima do que nós estamos apresentando, né? Diante do Senhor, do sacrifício que nós vamos apresentar. Se o seu Deus é Deus, então peça que ele se manifeste, peça para que ele desça com fogo. Ah, é verdade, peraí, acho que os seus deuses, o seu Deus, ele está dormindo. Elias começou a tirar um barato, e eles começaram a se cortar, eles começaram a se mutilar. Imagine a cena, imagine o odor, aquele cheiro que não subia, de podridão. Então, essas festas, elas nada mais, não somente é os desejos da carne, para que você cultue a carne, cultue as suas vontades, mas o pior de tudo isso, há uma morte espiritual. Naquele tempo o povo morria, né? Se apresentar diante da presença do Senhor de qualquer maneira, o povo morria. Hoje o povo está se apresentando de qualquer jeito, a mão e o corpo tem rolado para tantos lados, tem feito as suas vontades, está achando que por estar vivo Deus está aprovando. Muito pelo contrário, Deus não está aprovando, Deus dá corda, mas um dia a conta chega, assim como uma fatura de cartão. Você passa hoje, o mês que vem essa fatura chega, e você vai precisar arcar com os seus atos. E o pior, e pasme, o pior são pais que, por não ter sabedoria e por achar que seus filhos precisam conhecer tudo, precisam frequentar essas festinhas. Leva na festa junina, leva no carnaval, leva no Halloween, vamos ver a abóbora, é só uma abóbora. Tem simbolismo por detrás, há sacrifícios de crianças que morrem um ano todo por causa dessas festas malignas. E pais que não têm, que não estão firmados nos caminhos do Senhor, levam seus filhos para cultuarem a mesma coisa. Um dia mais tarde, não adianta querer cobrar dos filhos que eles estão frequentando tais atos, porque vocês deram um exemplo a isso. Então, se você quer disciplinar e quer corrigir e mostrar no caminho, se ele se desviar, aí é um problema, vamos dizer assim, dele, porque você apontou o caminho, você mostrou a verdade. Você não precisa saciar o seu filho levando ele a tal, falando que ele vai ficar com vontade, ele não vai ficar. Se você explicar, você pode levar o seu filho para outros lugares. Seja um pai, seja uma mãe. Saiba educar os seus filhos sobre a palavra de Deus. Vai fazer outras coisas com o seu filho nessa data. Mas na escola, você é pai, você é mãe, você pode permitir ele ou não a participar dessas festas, sabe? Os pais, eles precisam transmitir aos seus filhos aquilo que verdadeiramente os pais carregam do Senhor, com responsabilidade e diligência desde pequenos. É necessário explicar, é necessário esclarecer, é necessário expor a verdade, o que essas festas representam, os cultos que são reverenciados, os sacrifícios que são ali feitos e pedidos por detrás dessas festas. Você acha que o inferno para? O inferno trabalha o ano inteiro sem descansar por sacrifícios para chegar nessas épocas. O povo tem uma necessidade, um anseio, um desejo maligno de participar dessas festas. Festas do qual o Senhor não compartilha, Deus não compactua. Eu digo que a igreja a gente só vê que a igreja está contaminada quando o mundo está dentro dela, quando ministérios, né, precisam trazer coisas de fora para poder atrair o povo. Jesus estava fazendo um monte do sermão e as pessoas começaram a se afastar dele. E Jesus vai perguntar para os discípulos: e vocês? Vocês também não vão?
Quem comigo não se ajunta, se espalha. E vocês também não vão? E os seus discípulos disseram para Jesus, mas para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então é com paulada, se é para renunciar, é com você mesmo que nós vamos ficar, Jesus. Nós não vamos arredar daqui, é aqui mesmo que nós vamos ficar. É assim, é no estreito, é para viver no estreito, evangelho é estreito. Porta larga é o inferno. É porta larga que você comemora Halloween, comemora a festa da carne, o carnaval. É a porta larga do inferno que você comemora as festas juninas, as festas caipiras. E aí, já deu para você imaginar a qual Deus você tem servido, qual o culto que você tem prestado? Não adianta ir para todas essas festas, assim como filmes, assista um monte de filme de terror, um monte de coisa que não é agradável e depois não sabe quais que são as brechas na sua vida que tem sido aberta. Participa de festas, um monte de festa imoral, depois não sabe as brechas, as tormentas que tem se levantado, não sabe, depois é pedir oração, por quê? Não sabe o que tá fazendo, né? Na verdade sabe o que tá fazendo, mas está cego, como o salmista aqui, 115 vai dizer, tá cego, tá surdo, não vê, não tá ouvindo nada. Porque se desviou dos caminhos, se desviou para buscar suas práticas imorais, imundas, ilícitas, e a própria palavra vai dizer que esses não herdarão o reino dos céus. Então é tempo, e o tempo é hoje e agora. Como Josué falou assim, olha, vocês eu não sei, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Se é para andar no estreito, nós vamos andar no estreito, nós vamos servir ao Senhor. E vocês? A quem vão escolher a servir? Vocês vão servir a Deus ou vocês vão continuar com as suas práticas imorais? Vocês vão continuar com seus desejos carnais? Vocês vão servir a vocês mesmos? Vocês vão cultuar a vocês mesmos? Então nós precisamos tomar muito cuidado a qual Deus nós temos que servir. Nós temos que fazer um exame, assim como na ceia. Faça um exame de si mesmo. Faça um exame de você mesmo e vê aí dentro de você a qual Deus você tem servido. Será que o teu pai é Satanás ou será que teu pai é Deus mesmo? Quem é o teu pai? Quem tem sido a quem você tem prestado culto? Como eu falei, o diabo ele copia tudo. O diabo ele copia, o diabo não cria nada. Deus cria, mas o diabo ele copia. Tanto que o diabo copiou que ali tomou o coração do povo por Moisés estar 40 dias no monte. Eles acharam que o líder havia morrido, então eles precisavam, eles estavam com essa sede de adorar algo, sede de estar reverenciando algo, porque era um Deus do qual eles cultuavam, do qual não tinha rosto. Como que eu vou adorar alguém do qual não tenho rosto, do qual eu não vejo, né? Do qual não está me suprindo, não está aqui presente, mas eu preciso adorar algo do qual eu vejo. Eu preciso adorar algo palpável, que eu posso tocar e vai fazer algo por mim. Não sei qual país aí que tem, acho que é um touro, e eles falam que você tem que pegar, né, desculpa aqui o termo, nas bolas do touro, para que você fique rico. Olha só. E eu já vi muitos evangélicos indo para esses países e lá tirando não só foto, mas tacando a mão. Olha só, é um culto a Satanás, a pura mentira satânica do diabo ali. Gente, vamos acordar. Quem que nós estamos servindo? Nosso Deus é um Deus do ouro e da prata, nada nos faltará. Se verdadeiramente ouvires a minha voz e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Não te faltará nada, você se vestirá com o melhor, terá o melhor na sua mesa, você terá e comerá do melhor. Então, se eu sei que nós passamos por períodos de deserto, sim, para um propósito, para que o nome de Deus seja glorificado, mas buscar outros recursos em outros lugares, em outros tipos de festa para saciar a minha vontade, do qual eu não posso sair, mas eu posso fazer aqui na minha casa para poder saciar a gente. Que é isso? Nessas épocas tudo são consagradas, tudo. No meu trabalho, eu sempre sofri ameaças que ia ser mandada embora, porque eu nunca participei de Halloween, festa junina, nem do carnaval, e sempre falavam que eu ia mandar embora. E Deus sempre me honrou, e eu estou nessa empresa 8 anos e meio, eu estou nessa empresa, sempre sofri ameaças. Se você não participar, você vai ser mandado embora. Então pode me mandar embora, porque o Deus que me sustenta com porta aberta é o mesmo Deus que me sustenta com porta fechada, e não me deixará faltar nada. Então nós precisamos nos posicionar. A quem nós vamos servir? A quem verdadeiramente nós estamos prestando culto? A quem você está prestando culto? Será que o teu culto, você não tem sido aí, omisso com tantos outros aí, tem adorado outros, tem adorado e reverenciado, tem adorado outros deuses? Como eu falei, sacrifício de criança.
Se você participa desses tais cultos aqui, como eu citei aqui, algum deles, você também é um omisso porque você faz parte e Deus cobrará o sangue desses inocentes sobre a sua vida. Então, se você não quer fazer mais parte, peça perdão ao Senhor, se renda a Ele, se rende, se dobre ao Senhor e peça perdão, porque Ele é justo e fiel para te perdoar. Ele é justo e fiel para te perdoar. Então, fuja das ciladas de Satanás. A Bíblia vai dizer que submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Geralmente muitos se dizem, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não vai fugir sem uma condicional. A condicional qual que é? Você se submeter a Deus. Quando você se submete, quando você obedece, quando você se nega a si mesmo, quando você se renuncia para fazer a vontade de Deus, aí sim, o diabo ele foge de você. Agora, quando você não se submete a Deus, você acha que o diabo vai fugir de você? Não vai fugir de você. Ele vai continuar te tentando, vai te dar mais pratos e mais pratos, vai colocar desejos e mais desejos ilícitos para que você a cada dia mais vai se entranhando, vai se emaranhando, vai tornando nessa quadrilha, nesse arraial todo do qual você fica emaranhado e depois não consegue sair. E qual que é a consequência disso? A sua morte espiritual. E como eu falei, se o Senhor voltar hoje, para onde é que tua alma vai? O espírito volta a Deus, o corpo, pó, carne, matéria. Mas e a tua alma? Os bichos vão comer a nossa carne. Mas e a tua alma? Para onde vai? Vai para o céu ou vai para o inferno? Porque não existe 3 caminhos. Não existe o purgatório que dizem por aí. Não existe isso. É céu e inferno. Ou você vai direto para o céu ou você vai direto para o inferno. Você não vai chegar no inferno e Jesus vai falar, errei não. Que lá não era para ir para o inferno, ele é daqui. Deus não erra em absolutamente nada. Deus não errou quando enviou o seu filho na cruz. Ele não errou. Então você também tem a sua escolha e você decide aqui a qual culto e a quem você prestará culto. Você vai prestar culto a Satanás ou você vai prestar cultos a Deus? E aqui é só desse culto pagão aqui que Deus me direcionou para poder trazer aqui, para poder ministrar na vida de vocês. Mas quantos outros cultos que nós não prestamos quando nós, talvez você não frequenta nada disso. Mas a partir do momento que você quer fazer a sua vontade, você está prestando um culto à sua própria vida, você está se reverenciando, você está se adorando, você está fazendo um culto a você. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Será que você não está dividindo a glória de Deus? Será que você não está no trono da sua vida, das suas decisões, das suas atitudes? Será que você não está no trono? Será que você não tirou Jesus do trono e está sentado no trono e fala, não, deixa aqui, até aqui, deixa que eu resolvo. Até aqui, tudo bem, você até pode resolver, mas daqui pra cá eu resolvo, eu sou Deus da minha vida. E aí? E aí? A que culto você tem prestado? Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós prestaremos contas de tudo. Eclesiastes vai dizer que nós vamos prestar contas até daquilo que nós pensamos. Imagine os nossos desejos, quando nós desejamos alguma coisa. A Bíblia vai dizer que na graça, só de pensar, nós já estamos pecando. Então, se no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, pegou em pecado, né? As pessoas eram apedrejadas, principalmente ali em adultério, mas quem era pego, né, em algum ato, ou as pessoas pecavam, tocavam na arca, chegavam na presença de Deus, sem preparação, sem estar santificado de qualquer maneira, de qualquer jeito, as pessoas morriam. Imagine hoje. Pelo fato das pessoas não morrerem, não quer dizer que Deus está aprovando, não. Deus não está aprovando, não. Então quer dizer que eu posso fazer tudo que eu quero. E aí eu chego na presença do Senhor, estou levantando as minhas mãos, eu estou adorando, estou ali entregando o meu culto a Ele. Só que um dia anterior eu estava fazendo coisas horrendas, coisas feias, coisas macabras, do qual não agrada o coração de Deus. Será que Ele está aceitando o meu culto? Ou será que Deus aceitou o meu culto de lá e agora que eu vim aqui Ele vai me perdoar? Muito pelo contrário. Pecados, eles devem ser confessados, eles devem ser ditos. Pequei isso. Deve ser falado. Deve ser falado. Então, quando você não confessa, a Bíblia vai dizer que Davi vai falar quando ele pecou. Quando ele não confessou os seus pecados, os seus ossos se definharam. Os seus ossos se definharam. Já pensou nisso? Os seus ossos vão se definhar quando você não confessa o seu pecado, quando você não revela. Então, se você praticou as suas vontades imorais e ilícitas,
peça perdão ao Senhor. Se tem uma coisa que, quando eu estava no mundo, eu nunca tive vontade de participar, foram dessas coisas. Eu sempre achei estranho. Ainda mais quem viu aí o meu testemunho sabia que tinha um terreiro de macumba, e eu já vi as coisas que eram feitas, as consagrações que eram feitas, as coisas que eram armadas, as coisas que eram feitas. Não havia sacrifício de crianças, mas outras coisas tinha. Então imagina, chega essas épocas, tantas coisas que é realizado, tantas coisas que é oferecido, tantos sacrifícios que são feitos, né? Enfim, outros lugares onde realmente, né, Moloque que tinha, e as crianças eram sacrificadas. A única coisa que Deus te pede, Deus não quer que você ofereça um sacrifício a Ele. A única coisa que Jesus quer da sua vida é o seu coração, enquanto o diabo, ele sempre vai te pedir um sacrifício. O diabo sempre vai te pedir um sacrifício. E muitos preferem sacrificar ao diabo do que obedecer a Deus. Então a escolha é sua. Ou você obedece a Deus, ou você sacrifica com o diabo, mas você colhe as consequências. Porque se tem uma coisa que Deus faz, Ele nos perdoa. Mas as consequências, Ele não nos livra, para que a gente sempre olhe e saiba que aquele não foi o lugar aonde Deus te guiou, aonde Deus quis que você estivesse. Ele queria que o seu coração, a única coisa que você obedecesse a Ele, e não que você sacrificasse e tivesse com um pé no mundo e um pé dentro da igreja, servindo aí ao Senhor. Não adianta cochear em dois pensamentos. Ou você há de agradar um, ou há de desagradar o outro. E é isso, deixo aqui essa palavra de reflexão aí, esse meio que um estudo para que você possa refletir a quem você tem adorado, a qual culto você tem prestado. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, se assim o Senhor me permitir, logo mais estarei aqui com outra palavra para abençoar a sua vida e o seu coração. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e se inscreva aqui no meu canal. E aos novos aqui que estão chegando, a Deus a honra e a glória pela sua vida, que você possa permanecer aqui e sempre ser aí abençoado com uma palavra, ou com um estudo, ou com um testemunho daquilo do qual eu tenho vivido aí com o Senhor. Faça esse caminho, não é, mas é um caminho que valerá e tem valido a pena, que não vai nos levar para a eternidade. E é isso. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.